Bom, pessoal, tudo bem? Bom, então vamos agora para um vídeo que acho que vai ser um pouquinho mais rápido, porque a gente vai agora montar um segundo modelo, que é o modelo CCR, também na forma dos multiplicadores, orientado ao output. Quando a gente começar a ver a forma do envelope, aí vai dar um pouquinho mais de trabalho. Eu vou montar esse modelo na mesma planilha, aqui numa outra aba, né? Então vamos escrever aqui o CCR, output, também na forma dos multiplicadores. Novamente, como eu comentei com vocês, fiquem com o modelo em mãos, né? Fiquem com o modelo de vocês em mãos para que vocês possam entender melhor e para que fique mais claro essa questão da montagem das planilhas. Então é o seguinte, vamos partir do modelo anterior, né? Eu dei um zoom aqui na tela para ficar um pouquinho melhor de enxergar, né? Mas esse é o modelo CCR orientado ao input na forma dos multiplicadores. Então vamos relembrar um pouquinho o que tem esse modelo. Então aqui em amarelo são as minhas variáveis, né? No caso são 4, o V1, que é o meu peso do meu input, e o 1, o 2 e o 3, os pesos dos meus outputs. Então eles estão em amarelo porque é aqui que o solver vai dar a resposta. Aí eu tenho aqui os coeficientes da FO, que estão pintados em azul. No caso do modelo orientado ao input, só vão aparecer os pesos, nesses coeficientes da FO, só vão aparecer os pesos dos outputs. O peso do input não aparece, então ele é zero. E eu pintei eles de azul porque eu vou trocar eles cada vez que eu for rodar. Então, no DE eu preciso rodar um modelo de programação linear para cada DMU. Então aqui é o peso da DMU que está sendo analisada naquele momento. E eu vou trocar ela cada vez que eu for. Cada vez que eu for analisar uma DMU nova. Então aqui só vai aparecer os pesos dos outputs. E aí eu vou ter restrições. No caso, eu vou ter aqui 11 restrições. Por que 11? Né? Porque eu tenho 10 DMUs, né? DMU-N, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. Então eu tenho 10 DMUs e mais uma restrição de linearização. Então, sempre no modelo dos multiplicadores eu vou ter o número de restrições igual ao número de DMUs e mais uma restrição de linearização. Eu também tenho a restrição de que os pesos têm que ser maior que um valor arquimediano, mas isso eu posso colocar no próprio solver, né? Eu não tenho que colocar nada aqui na planilha. Bom, para a gente montar o modelo orientado ao output, a gente vai se aproveitar desse modelo input que a gente já montou. Então eu vou selecionar tudo aqui, vou copiar tudo, vou lá na minha nova planilha e vou simplesmente colar. Isso aqui eu vou apagar, né, porque agora vai ser outras respostas, né, outros valores aqui, né? Mas de resto, por enquanto, eu vou manter como está. Então, se vocês olharem o modelo orientado ao output, né, o modelo CCR orientado ao output, vocês vão ver que ele tem algumas diferenças básicas em relação ao modelo orientado ao input. Basicamente, essas restrições aqui, que é uma restrição para cada DMU, é exatamente a mesma nos dois modelos. Então, ela já está aqui montadinha, né? Vou dar um zoom aqui, como eu fiz na outra, para talvez seja possível enxergar melhor, né? Por aqui 110, para enxergar um pouquinho melhor. Então, basicamente, essas restrições aqui, elas são exatamente as mesmas, não vou mexer nelas. O que eu vou mexer? Então, se vocês olharem, a única diferença entre o modelo orientado ao input e orientado ao output está no coeficiente da FO
está na restrição de linearização. E basicamente a questão é que eu vou inverter essas duas, o coeficiente do FO com a restrição de linearização. No modelo orientado ao input, só aparece os pesos dos outputs na FO. E o peso do input é 0. Agora vai ser o contrário. Agora o peso dos outputs não vai aparecer na FO, então vai ser 0. E eu vou tirar aqui o azul, né? Porque não vai ser mais isso aqui que vai ser trocado. E o que vai ser trocado, né? O que aparece na FO é o peso do input. Eu vou até aqui colocar o primeiro peso, né? 11.436, né? Para eu já rodar e poder calcular a FO da variável n. Bom, e aqui a mesma coisa. Aqui o peso do input não aparece na restrição de linearização, né? Então, e os pesos dos outputs aparecem. Então vou aqui pintar de azul, aqui eu vou despintar de azul, e vou colocar aqui os valores da FON. 56,7, 2 e 7. E pronto, já fiz a adaptação necessária para transformar do modelo CCR orientado ao input para o modelo CCR orientado ao output. Se eu for aqui nos dados e abrir o solver, não vai ter nada aqui. Mas se eu for lá na outra planilha, nos dados e abrir o solver, todas as restrições que eu tinha programado anteriormente vão estar aqui ainda presentes. Então isso é uma coisa legal, porque cada planilha vai ter um solver diferente, então eu posso colocar todos os modelos na mesma planilha sem precisar ficar implementando as restrições toda vez que eu estou mexendo no modelo. Então já vai estar tudo aí prontinho, programado, para se você quiser reutilizar. Mas aqui ainda não está, então eu vou aqui no dados, vou aqui no solver. Então, além dessa inversão que a gente fez, uma outra diferença é que agora a função objetivo não vai ser mais maximizada, ela vai ser minimizada. Então a função objetivo vai estar aqui, né? Célula B4, as células variáveis vão continuar as mesmas, e eu vou adicionar as restrições, né? Então primeiro esta vai ser igual a 1, adicionei, e todas essas vão ser menores do que 0. Adicionei, e ainda vou colocar aquela restrição dos pesos terem que ser maior que um valor muito próximo de 0, mas não 0, né, que é o valor arquimediano. Então, ok. Então tá aqui as minhas restrições, né? De novo, vocês que têm um modelo mais recente do Excel, coloquem aí a opção do solver, né? Eu vou aqui colocar presumir modelo linear. Posso clicar aqui presumir não negativos, mas não vai ser necessário, porque eu já coloquei uma restrição que as minhas variáveis têm que ser maior que aquele 0,001, então vai ser sempre positivo. Então vou dar OK e resolver. Então, resolvi. Então, aqui está os meus coeficientes. E aqui está a minha função objetiva. Parece um pouco estranho, talvez, porque o valor da função objetivo deu um 9,14. Então, lembrar que no modelo orientado ao output, o valor da FO, vou até mudar aqui, não é mais eficiência, aqui é FO. A FO não vai dar como resultado a eficiência, ela vai dar o inverso da eficiência. Então, para calcular a eficiência, eu vou aqui pegar e vou inverter o valor dessa célula aqui. Então, 1 sobre o valor dessa célula está aqui invertido o valor. Vamos para o próximo, né?
Então 5, 122, 48,6, 1,4 e 8. Então vou lá de novo, dados, solver, resolver. Então agora deu 4,48 e vão dar esses pesos aqui. Legal, a gente tinha feito já a formulinha das contribuições relativas, né? Então, como a formulinha já está pronta, eu copiei elas, automaticamente aí já vai calcular a contribuição relativa. Então vamos aqui, vamos puxar todos os valores, né? E aí a gente tem já o valor da eficiência e o valor da contribuição relativa. Vamos para o terceiro e depois a gente pode fazer algum comentário. Então 6, 714, 45,8, 1,8 e 7. Vamos lá, dados, solver, resolver. Solver encontrou uma solução, 5,968, então colar especial, valores, né? Porque senão ele cola a célula junto. Vou até colocar isso aqui um pouquinho mais para frente para não confundir. E aqui os meus pesos. Bom, calculando essas três já dá para a gente ver algumas coisas. Então o primeiro deu 0,10 de eficiência, o segundo 0,22 e o terceiro 0,16. Se eu for aqui no modelo CCR orientado ao input, veja só, 0,10, 0,22, 0,16. Então, nos modelos orientado ao input e no modelo orientado ao output do modelo CCR, isso não vale para o modelo BCC, que a gente vai ver mais para frente, o resultado vai ser exatamente igual. Outra coisa que deu exatamente igual é as contribuições relativas, né? Então 100% por 2, 100% por 3 e 100% por 2. Então 100% por 2, 100% por 3, 100% por 2. Então dá igual. Só não necessariamente vai dar igual o valor do A5, porque quando eu tenho uma unidade eficiente, a eficiência vai dar exatamente igual. Mas não necessariamente as contribuições relativas vão dar exatamente igual, pelo seguinte, porque quando eu tenho uma unidade eficiente, eu tenho múltiplos conjuntos de peso que podem gerar esse resultado de eficiência. Então, talvez o modelo ache um outro esquema de contribuição relativa que gera eficiência. Mas vamos chegar lá, vamos ver se isso vai acontecer. Então, A4, agora é o A3. 950. E vamos copiar aqui. Dados, solver, resolver. 1,33. Vamos para o A4. 12.200. Esses três aqui. Vamos resolver. E por fim a gente chega lá no modelo A5. Que aí é o 500. E aqui são esses valores. E vamos resolver. Então, deu para ver aqui que deu 1, né? Então, achamos o nosso eficiente.
E vamos colocar os pesos aqui. Então, no caso, bateu, né? Então deu 100 para o output 1 e 0 para os dois outputs, né? Deu o mesmo esquema de pesos. E deu 1. Então dá para ver que vai dar exatamente a mesma coisa. Então se a gente for calculando, vai dar exatamente a mesma coisa. Então, 3.000. Resolver. Ok. E vamos calcular os dois últimos. Os três últimos, na realidade, né? Aqui 4.200. Aqui a gente pega, cola, valores, dados, solve, resolver. Agora sim, os dois últimos, né? 1.780. Ok. Vamos lá. E o último, 7.000. Esses três aqui. Tem de azul, dados, solver, resolver. Bom, tem aqui calculado todos os meus valores no modelo orientado ao output também, com todas as contribuições relativas, assim como a gente fez lá no modelo CCR orientado ao input. Bom, no modelo anterior eu falei para vocês sobre a questão das contribuições relativas, né, de como a gente faz para calcular a contribuição relativa, que é uma maneira de interpretar o valor do peso, né, descontando aquela questão do peso, compensar a diferença de valores de cada. A diferença de grandeza de cada variável. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, que a gente vai aprender a fazer o que a gente chama de projeção radial. Projeção radial é a projeção de uma unidade na fronteira. Então é o quanto que essa unidade tem que quanto que essa unidade tem que crescer para chegar na fronteira, o quanto que essa unidade tem que melhorar para chegar na fronteira. Essa projeção radial é o primeiro passo que a gente vai ter para calcular a meta. Mas a meta também vai entrar uma coisa chamada folga, que a gente vai ver quando a gente vê o modelo na forma do envelope. Mas como que é essa projeção radial? Então essa projeção radial, ela depende se eu estou falando do modelo orientado ao input e do modelo orientado ao output. Então vamos colocar aqui embaixo, projeção radial. Vamos colocar aqui as minhas unidades. E vamos aqui colocar os meus inputs e outputs. Então aqui é o meu input. Vou até pegar aqui da planilha, né? Renda, expectativa de vida, conhecimento e satisfação, é o que a gente está rodando. No modelo orientado ao input, eu só vou mexer, né, no input renda.
Eu não vou mexer nos outputs, expectativa medida, conhecimento e satisfação. Então, para calcular essa projeção radial, para calcular essa projeção dessa unidade na fronteira, né, a gente vai manter os mesmos outputs e vai diminuir a renda. O quanto que a gente vai diminuir a renda? No caso dessa unidade N, a gente vai diminuir a renda multiplicando a renda dele por 0,10, que é o nível de eficiência. Então vamos dizer, aí, este aqui, este aqui vezes este aqui, que é a eficiência. Então, vamos dizer assim, para essa unidade N estar na fronteira, né, para ela ser tão eficiente quanto o A5, né, que é aquela que está que é aquele que está na fronteira, ou seja, para ela aproveitar sua renda tão bem quanto o A5 está aproveitando, ela deveria ter os mesmos outputs, mas gastando uma renda só de 1.250. Então, se ela tivesse uma renda de 1.250 e os mesmos outputs que ela tem, ela seria tão eficiente quanto essa unidade assim. Para os outros a mesma coisa, né? Então, para o A1, por exemplo, ele ser tão eficiente quanto o A5 e estar na fronteira, ele deveria ter uma renda só de 1.142,86 e não de 5.000 como ele tem hoje, né? Com os mesmos outputs que ele tem. E isso eu faço com os mesmos, com as outras unidades. Isso que a gente chama de projeção radial. É projetar uma unidade ineficiente na fronteira. Como eu falei para vocês, isso não necessariamente é a meta da unidade, porque, mas é um primeiro passo para a gente calcular a meta, né? Projetar ele na fronteira. Mas depois a gente fala mais especificamente sobre essa questão da fonte. E vamos agora fazer a mesma coisa para o modelo orientado ao output. Então aqui a gente tem a nossa projeção radial. Aqui a gente tem as nossas unidades. E aqui a gente tem as nossas variáveis, né? O nosso input e os nossos 3 outputs. Como a gente rodou um modelo orientado ao output, a nossa renda vai se manter exatamente a mesma, né? E o que vai crescer são os outputs. E aí, de novo, a gente vai lá para a definição de equiproporcionalidade, né? De que o modelo CCR é um modelo radial e que a gente trabalha com os inputs e com os outputs em bloco. Então, na realidade, todos os meus outputs eles vão ter que crescer na mesma proporção. Então, para ver o quanto que eles vão ter que crescer, eu vou pegar cada um dos meus outputs e vou multiplicar. Ou eu posso dividir pela eficiência, ou eu posso multiplicar pelo inverso da eficiência, né? Que é o valor da minha FO. Então aqui eu vou travar, colocar aqui na frente do um dólarzinho na frente do B para eu não para a hora que eu arrastar eu não puxar, né? E vou puxar aqui do lado. Então, para o meu output N, para a minha D1000N ser tão eficiente quanto a A5, ela deveria ter a sua renda de 11.446, mais uma expectativa de vida de 518,73, um nível de conhecimento de 18,29 e de satisfação de 68,616. Então é uma prova de que, no caso, essa variável n, esse D1000N, ela tem um excesso de renda, ela tem um excesso desse indicador n, né? Porque uma expectativa de 518 anos é um pouco irreal. Então,
E justamente por isso, por exemplo, se a gente tiver que decidir qual orientação a gente vai escolher, se é orientação ao input ou orientação ao output. No caso, para esse caso específico, pode ser mais interessante a gente olhar para a renda, né? Porque a renda é uma variável mais fácil de se trabalhar do que, nesse caso, os meus outputs. Mas aqui está o resultado dos meus outputs. Então, para eles serem tão eficientes quanto a unidade 5, são esses valores que eles teriam que possuir. Então, basicamente é isso, né? Uma pequeníssima orientação, uma pequeníssima mudança aí no modelo do CCR ao input, já transforma ele no CCR output, e a gente consegue trabalhar ele também. Então é isso aí, obrigado e até a próxima.